Continuando então, vamos falar agora do relevo. Aqui. Okay. Então, relevo é o resultado de força interna e externa, e aí vai modificando toda a superfície. A ciência que trata de falar de relevo é geomorfologia, geo, terra, rocha, tá? Morfologia que se move, tá bom? Porque esse resultado do relevo, ele é oriundo de várias forças que ocorreram e que continuam a ocorrer, ou seja, a paisagem ela está sempre em transformação, tá bom? Então, o relevo é o resultado dessas forças. Então, geomorfologia. Vamos lá. Alguns modelos simples eu já passei para vocês, como esses que tem na figura, o que é planície, o que é planalto, vale, colina, né, morro, como é o nosso caso, né, montanha, que tem tão pouco no Brasil, mas aqui pertinho da gente nós temos tanto na região de Petrópolis quanto de Itatiaia a presença de montanhas, certo? E o que isso vem contribuir com relação à vida que eu vou fechar lá na frente e que vocês já começam a entender. Bem, a relação clima, solo, tipo de rocha, as forças que ocorrem, tudo, o que há numa planície é completamente diferente, ou bastante diferente, tá? Do que tem num planalto, por exemplo. Vocês começam a perceber bem isso quando vocês saem daqui. Olha, nós estamos a nem 400 metros de altitude, é pouco, tá? Mas há uma diferença incrível quando a gente desce já na direção do Rio de Janeiro, desceu a Serra das Araras, tá? Que a gente chega na região da planície, ou seja, calor, abafado, tá? E você vai vendo até outra vegetação que começa a se compor já com a região litorânea, tudo bem que ali é uma área degradada, tá? Mas tem algumas áreas que eu digo que você desce do Planalto em relação à planície, que é bem diferente disso. Agora, imagina você ir para o altiplano boliviano, que está a 4.000 metros de altitude, é muito frio, o ar é rarefeito. Quer dizer, você está num lugar que chama o Chaco, na Bolívia, que é o Pantanal deles, está do outro lado do nosso Pantanal, faz parte do mesmo bioma. Tá? E a poucos quilômetros você tem um paredão, que é a subida da cordilheira, para chegar num platô a 4.000 metros. A diferença é gigantesca, isso se deve por conta do relevo. Tá? E lógico, tem outras formas também, tá? Como eu coloco aí para vocês, e tem muito mais. Aí nós vamos conversando, falando, vocês vão percebendo cada vez mais, questionando, procurando saber. Né? Ou seja, a gente tem igual volta redonda, que é a questão de uma volta, né, do meandro, foz, o tipo de foz tem nome, falésia. Tá? Então, essas formações que nós temos no relevo, esses desenhos, tá? Tudo isso tem nome. Certo? Vou colocar aqui alguns para vocês, algumas figuras. Tá? E comentei, né? No leito de um rio, do oceano, de um lago, falamos também relevo. Tá? Ou seja, tem cânions submarinos, tem platôs submarinos, certo? Então tem dorsais, certo? Tem também formações no leito, certo? Sob a água. Tá? Olha, tem algumas figuras de relevo, eu vou comentar, né, essas daí. Lá em cima, à esquerda, você tem uma chapada, reparem que é um paredão, e em cima praticamente é reto. Então, não damos nomes de chapada, chapadões, mesetas, porque parece uma mesa mesmo. Tá? É comum na região central do Brasil, oeste também ali da Bahia, tudo, Mato Grosso, Goiás, tem muito. Tá? No meio, no alto, você tem esse paredão amarelado, isso chama-se falésia. Tá? Nesse caso, é lá no Nordeste. Tem lá no Rio Grande do Sul também rocha bem negra, tá? Também é falésia. Então, esse paredão abrupto com o mar, a gente dá o nome de falésia. Vocês lembram que os caras fazem aquelas garrafinhas com areia colorida, eles tiram da região de falésia. Tá? À direita, no alto, nós temos a Serra dos Órgãos, ali em Petrópolis, Teresópolis, tudo. Você vê que é uma serra, porque é um conjunto de montanhas. As montanhas têm os dois flancos. Tá? Então, quando a gente tem aí um conjunto de montanha, nós chamamos de serra. Embaixo,
à esquerda, você tem uma região completamente plana. Poderia ser um planalto também, mas no caso é uma planície, porque o lugar, né, eu peguei a informação, o lugar é uma altitude baixa. Ah, então é bem suave o terreno, chamamos isso de planície. No centro embaixo, aí você tem a presença de montanhas, né? Repara que são extremamente escarpadas, altas, e com relação às nossas, né? Essas montanhas são muito mais novas, né? As nossas montanhas são já antigas, já estão arredondadas já. E à direita você tem um cânion, né? Ou seja, essa valeta profunda, né? As escarpas bem abruptas assim, tá? Chamamos isso de cânion. Tá? Esse é lá na região sul do Brasil, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e você lembra muito do cânion, né? Nos Estados Unidos, né? Cânion, tá? Em região árida, ou seja, ali, como nesse, o rio é um grande causador desse desenho do relevo, ou seja, tá? Boa parte dessa fissura foi criada pela força do rio. Aqui, só para alertar um pouquinho da nossa região, à esquerda nós temos a planície chegando no Planalto. Nós chamamos de serra, no caso, Serra das Araras. Hein? Na verdade, deveria ser escarpa, porque o outro lado da montanha, que deveria ser a descida, para quem subiu do outro, ela não existe. A gente sobe e entra no Planalto. Então, o nome correto deveria ser escarpa. Mas como aqui no Brasil qualquer conjunto de morro a gente deu o nome de serra, aí ficou. Tá? Essa foto não é daqui da nossa subida da Serra das Araras, porque eu não encontrei. Essa é lá da região de Santos para subir para São Paulo, mas a ideia é a mesma. Né? A rodovia vem pela região da planície e dá de cara com esse paredão que ela tem que sobrepor para chegar então ao Planalto. Bem? Então, de planície e planalto. Aí, quando você chega aqui em cima, a visão que a gente tem é esse da direita, né? Os mares de morro no Planalto. Então, olha só, o nosso relevo é de Planalto, com mares de morro, ou seja, muito morro, tá? E no meio de todos esses morros, nós temos uma drenagem, que é a depressão do Paraíba do Sul, que é essa foto embaixo. Bem? Então, esses detalhes de relevo, vocês vão cada vez aprender mais da observação, da curiosidade, né? E saber que tem nome para tudo. Tá? Todas as pessoas têm nome, certo? A gente dá nome para poder identificar mais fácil. Então, você fala para mim assim, mares de morro, eu já sei o que é isso. Você fala uma escarpa, né? Uma montanha, hein? Um fiord, né? Aquelas reentrâncias no litoral da Noruega e do Chile, que foi o gelo que escapou tudo isso. Quer dizer, na hora que você usa desses nomes, eu já sei qual é a imagem disso. A mesma coisa, né? Quem é o Alexandre Longuin? Tá? Quem me conhece lembra da minha fisionomia. É assim. Tá? Então, o relevo é tudo dessa maneira. Tá bom? Olha só como o relevo atua. Né? Nesse mapinha do Brasil à esquerda, você tem embaixo a MPA, Massa Polar Atlântica. Tá? E repare que tem uma seta que sai dela à esquerda que chega até lá na Amazônia. Quando que isso ocorre? Durante o inverno, quando o frio é bastante intenso, vem uma pressão muito grande e vem entrando no meio do continente. O que acontece? Qual é a associação com o relevo nesse lugar? O relevo, a topografia é tão baixa que essa massa de ar fria entra com tanta força que ela consegue chegar até na Amazônia. Damos o nome disso de friagem. Ou seja, ela entrou pela desembocadura do rio Paraná-Paraguai, que é muito baixo, cruza o Pantanal não tem 60 metros de altitude, ou seja, ele está muito baixo. Tá? Então, não tem obstáculos do relevo para segurar essa friagem. Tá? Diferente quando ele vem na região do meio do Brasil. Repara que ele não consegue ir tão alto, né? Então, lá para cima da região norte ou nordeste, se ele vier pelo meio. Né? Geralmente ele acaba parando lá aqui em São Paulo, Minas, Rio. Bom, então, isso está relacionado ao relevo. À direita, esse desenho, você também observa bem a questão do relevo com o clima. Do lado esquerdo, né, as chuvas são muito mais frequentes porque o vento está trazendo a umidade até as montanhas.
Acontece que o vento passar a montanha, ele tem que subir. E conforme ele sobe, fica mais frio o ar, a nuvem, né, não consegue carregar tanta água gelada e acaba precipitando. Por isso que você tem de um lado uma umidade muito intensa, do outro lado, o ar bem mais seco, porque ele perdeu, por conta, então, do relevo. Parte da umidade da Amazônia bate nos Andes, certo? Chove muito, e não consegue passar para o outro lado dos Andes, que os Andes, né? Uma cordilheira de montanha muito alta. O outro lado é deserto, e do lado de cá é um dos lugares mais úmidos do mundo. Então, o fator relevo. Aí, ó, um exemplo, né? À esquerda, você tem a planície da Patagônia, lá no sul da América do Sul. Embaixo, em azul, lá é o oceano. E você vê uma vegetação completamente raquítica, né? Você vê uns capins, alguns arbustos. Você vê o tom amarelado de seco. Ou seja, praticamente não chove. É frio, o ar não tem muita umidade. Como é tudo planície, o vento é muito forte, porque ele vem com essas rajadas, com essas frentes frias da região antártica e passa por aí tranquilamente, não tem obstáculo para ele. E então venta muito, e é seco. Bom, olha à direita a imagem da montanha, que na verdade é um vulcão, também dentro da Patagônia, e você repara gelo lá em cima. Então, mas se o ar passa tão carente de umidade, como é que ele tem, né? Como é que forma gelo? Aí que eu te falo, ele está carente de umidade, mas não é que ele está sem umidade. Então, quando ele encontra a montanha, que o ar, parte desse ar é obrigado a passar pelas áreas mais altas e, lógico, mais frias, ele precipita em forma de neve e acumula na forma de gelo. Então, o ar é muito seco, mas o pouco que tem de umidade, quando ele encontra um obstáculo desse no relevo, ele deixa lá. Bem? Tá? É isso, pessoal, tá bom? A gente vai se falando, qualquer dúvida, dá um toque. Tá?